Olá, queridos! Eu sou Edeilson Santos e na aula de hoje eu quero falar com você sobre as 3 ordens que acabam gerando os conflitos no relacionamento conjugal. Nós precisamos entender que nenhum conflito conjugal acontece de uma hora para outra. Não, existem algumas origens, existem algumas fontes que acabam fazendo com que os conflitos apareçam no relacionamento conjugal. E a primeira ordem de conflitos que acontece no relacionamento conjugal são de ordens emocionais. Tá? O que se trata isso? De que você está falando, Edeilson? Eu estou falando de alguns traumas emocionais que os cônjuges trazem, sejam eles oriundos de algum relacionamento mal resolvido na família, ou algum trauma que provocou ou que foi provocado na sua vida, na sua infância, e acaba trazendo isso para o relacionamento conjugal. Quando nós não resolvemos conflitos emocionais, quando nós não resolvemos causas emocionais lá desde a infância, seja no relacionamento entre pais e filhos, ou algum tipo de abuso que houve, nós acabamos trazendo isso para o nosso relacionamento conjugal. Dia desses eu conversava com alguém que falava de a sua dificuldade em se relacionar, a sua dificuldade em conversar com seu cônjuge, em transparecer a sua emoção para o seu cônjuge, e eu comecei a indagar como era o seu relacionamento com seus pais, como era a sua infância, e essa pessoa começou a demonstrar que sofreu alguns traumas na infância, com separação dos pais, com situações difíceis de ser criada por padrasto e uma série de outros transtornos. Isso ocasionou no seu relacionamento alguns transtornos e alguns conflitos que são de ordem emocional. Enquanto essa pessoa não se resolver emocionalmente, ela tende a prejudicar o seu relacionamento conjugal. E nós precisamos resolver isso, nós precisamos ir na origem dos conflitos, resolvê-los para que nós não tenhamos transtornos ao longo do nosso relacionamento conjugal. Uma outra origem, uma outra ordem de conflitos no relacionamento conjugal são os conflitos ocasionados por comportamento. Quando é que eu tenho um conflito causado por um comportamento? São comportamentos que são trazidos, que são adquiridos ao longo da vida daquela pessoa e ela já chega no relacionamento conjugal com aquele comportamento. Existem pessoas que são muito bagunceiras, por exemplo, mas para ele a bagunça dele é uma bagunça organizada e casa-se com um cônjuge que já não é da mesma forma. E o que acontece? Conflito, choque entre os comportamentos que acaba gerando um conflito na relação. E isso vai se desencadeando até chegar a uma proporção que um dos cônjuges não consegue mais suportar. Ou ele aprende a lidar com essa situação, ou simplesmente ele vai ter sempre aquilo como uma pedra no seu sapato. E aí que a gente precisa entender que alguns conflitos, algumas ordens, de conflitos acabam gerando outras. Às vezes um conflito comportamental é oriundo de um conflito emocional. A pessoa já tem um problema consigo mesma, ela já enfrenta um problema consigo mesma e ela acaba gerando um comportamento. Como assim, Edeilson? Quando uma pessoa tem os conflitos emocionais que são oriundos lá da sua infância, a tendência é que ela desencadeie um comportamento. Qual é o comportamento? Se retrair diante das situações de discussões no relacionamento conjugal. Ela não consegue falar, ela não consegue esboçar as suas emoções e isso acaba gerando um desconforto no cônjuge, que acaba não sabendo lidar com essa situação. E aí que a gente precisa entender, conhecer para conseguir resolver esse tipo de situação. Terceira ordem de conflito que acontece no relacionamento conjugal são os conflitos externos, são a ordem de conflitos externos. Quando é que eu tenho um conflito que é causado por uma ordem externa?
principalmente quando alguém de fora do meu relacionamento intervém na minha relação conjugal. Isso acontece muito com as intervenções familiares. Um cônjuge que é muito apegado ao pai ou à mãe, né? E sempre que precisa tomar uma decisão, recorre àquele pai, recorre àquela mãe e eles intervêm no relacionamento conjugal. Existem duas faltas de sabedoria aí. A falta de sabedoria do cônjuge que ainda não entendeu que o seu casamento é algo sério e que casamento é para pessoas responsáveis, tá? O cônjuge precisa entender isso, que casamento é para pessoas responsáveis. Se você não consegue resolver problemas, não consegue lidar com as situações, conversando com seu cônjuge, interagindo com seu cônjuge, você não está preparado para o relacionamento conjugal. Você precisa entender isso. Se eu busco pessoas externas, intervenções externas, principalmente de familiares, eu vou acabar provocando um desconforto no meu relacionamento conjugal. Isso também acontece quando há a intervenção de outras pessoas que não fazem parte desse contexto, tá? Como amigos, colegas, né, que expõem suas opiniões e acabam gerando um desconforto nisso aí. Recentemente eu ouvi alguém falando de um comportamento do seu cônjuge e essa pessoa dizia que muito provavelmente ele estivesse se reclamando. Ela disse que ele estava muito reclamando nos últimos dias e ela percebeu que era em decorrência das companhias que essa pessoa estava tendo. Seu cônjuge estava andando muito com algumas pessoas e estava estabelecendo um elo de comparação ali na sua vida com a vida dos outros. E isso estava gerando já um conflito interno que provavelmente se tornaria um conflito também externo, porque ele iria esboçar isso para o seu cônjuge e também trazer um desconforto no relacionamento conjugal. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas intervenções. Quem é que pode intervir no meu relacionamento conjugal quando eu preciso e eu procuro? Um pastor, tá? Uma pessoa habilitada, um conselheiro conjugal, tá? Um terapeuta familiar. São pessoas habilitadas para lhe dar direcionamento diante dos conflitos e das situações que você tem enfrentado no seu relacionamento conjugal. Então preste bastante atenção no seu relacionamento para você saber se o conflito que você está vivenciando é um conflito de ordem emocional, e isso aqui exige muitas vezes a terapia para ser tratado esse conflito. Se ele é um conflito de ordem comportamental, e nessa questão aqui, se o cônjuge não consegue entender que ele precisa mudar os comportamentos, você é que vai ter que aprender a lidar com essa situação, não tornando ela algo que tire a sua paz. E ter muito cuidado com as intervenções externas, porque isso também gera conflito. Eu espero que essa aula contribua significativamente para o seu relacionamento conjugal e familiar. Forte abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.